Olá, boa noite. Para você que está assistindo essa live gravada, a gente vai falar sobre terapia nutricional em doenças do fígado, especificamente esteatose hepática. Assiste essa aula com a professora convidada. Boa noite, Thaís! Vou botar uma música para você, Thaís. Oi, Simone! Boa noite! Hoje vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, no ato de estender a mão. Tô me sentindo, amiga, a cantora aqui. Essa música é linda. Peça Felicidade, de Melim. A letra é muito linda. Para vocês que estão chegando, daqui a pouco nossa convidada vai chegar, a professora Nayade Silveira, e a gente vai falar sobre nutrição na esteatose hepática ou doença gordurosa do fígado, tá? Estão me escutando bem? O áudio tá bom? É linda, né, Simone? Tá, e compartilha aí. Oi, Tan, seja bem-vinda à nossa live. Tô dando só um tempinho aqui com a musiquinha de Melim. Irmã, você perdeu, já cantei aqui. Mas eu tô só... Aí, nossa convidada chegou. Quando não souber o que pedir. Chega, né, gente, de musiquinha? Porque hoje a gente tem muito conteúdo pra falar. Mas eu recomendo de verdade, essa música é muito linda. Peça Felicidade, de Melim. A letra é linda. Tá, eu posso te chamar, gente, já tô confundindo, ó, dando spoiler aqui. A próxima live que vai ser Thaís, meu Deus, já dei spoiler. Tá vendo, Thay? Você entrou, eu já fiquei pensando, ó, você. Posso te chamar, Nay? Oi, mãezinha! Que saudade de você, mãezinha. Peraí que eu vou chamar a Nay, pra Nay entrar com nós. Aqui, achei. Vou enviar. Oi, Marlene, seja bem-vinda à nossa live. Hoje a gente vai falar aqui sobre esteatose hepática, terapia nutricional na esteatose hepática. Oi, minha princesa! Boa Oi, meu noite! amor! Que linda que minha amiga está! Arrumei os cabelos. Tá me A escutando bem? balada, eu falei aqui para todo mundo, é nossa balada. Pois é. Ó, A oportunidade que a gente tem de se arrumar, né? Tá me escutando exatamente. bem? Escutando perfeitamente bem. Tá, Ó, minha mãe entrou aí, ó. Ai, mames poderosa. Beijo, mames poderosa. Saudade de você. Gente, a Lu. Barulho Ó, aqui. Vera. Não pode nem fazer resenha aqui na live, porque essa live é profissional, viu, amiga? Depois a gente faz outra da resenha. Mas sejam Renatinha. todos bem-vindos. O pessoal da página de Nayade Silveira tá entrando aqui, gente. Então, essa live de hoje, essa aula, na verdade, vai ser uma aula. Verdade, doutora Renata, essa Nutri é top da galáxia. Concordo contigo. E a gente vai falar hoje sobre terapia nutricional na esteatose hepática, né? As principais dificuldades que o profissional tem de manejar esse paciente na prática. E por que eu escolhi doutora Nayade Silveira? Porque, minha gente, ela é a nutricionista do fígado e do intestino, do trato, do TGI, quase toda ela aí. Essa nutricionista aí. Nayade foi minha colega de faculdade, eu tive essa bênção de dividir a sala com o Nay, de me formar junto com o Nay.
E depois a gente fez a residência juntas, então ela também fez residência em nutrição clínica da UFBA, que é aquela residência multiprofissional, que a pessoa passa por vários hospitais em Salvador. Depois, Nayade entrou no mestrado, já é mestre, já concluiu o mestrado e atualmente Nayade está fazendo doutorado em medicina e saúde. Adivinha estudando o quê? Fígado. É gostar muito de fígado, né? Ó, Pan entrou aí. Pan, um beijo para você. Então, de verdade, é uma pessoa que eu acho que tem, ao meu ver, claro que eu sou suspeita em falar, porque além de admirar ela como profissional, eu admiro como pessoa, porque eu tenho o privilégio de conviver com essa pessoa maravilhosa que Nayade é. Quem conhece Nayade, quem convive com Nayade sabe disso, né? Os alunos dela são apaixonados por ela. O marido dela é apaixonado por ela, acabou de entrar na live. Então, estou sem dúvidas que vai trazer assim, muitos conhecimentos para vocês. Então, você é nutricionista, estudante de nutrição, que quer aprender, manejar esse tipo de paciente, fica aqui com a gente e assiste essa live. Muito obrigada pelo carinho, meu amor. Você sabe que é recíproco tudo que você disse aí. Minha admiração e meu carinho por você também é imenso. E eu não canso de te dizer isso, né? Para os seguidores da página de Nai que estão aqui acompanhando a gente, eu sou Tatiane Mello, sou nutricionista também, fiz residência, mestrado e agora estou no doutorado. Mas minha especialidade é envelhecimento humano. Então, hoje eu vou aprender também com Nai sobre fígado. Nai, a gente já mal começou a live, já tem pergunta, viu? É mesmo? Essa pergunta é bem legal, eu vou botar aqui para você ver. Simone perguntou alguma coisa em relação a... Ela disse que queria muito também aprender sobre o tema. Se Simone quiser fazer alguma pergunta específica, a gente pode estar reservando um minutinho para a gente resolver. Isso, Simone, é verdade. Coloca suas perguntas aqui que a gente vai responder, viu? É verdade que esse rosa é mais comum em homens? Quer responder agora ou quer deixar durante o curso? Vamos. Tamis Melo, para você ficar aqui na live com a gente, minha irmã, ela vai ficar aqui que ela vai responder sua pergunta. Mas antes, só para... Luciana também já deixou uma pergunta aqui importante. A gente vai responder, viu, Lu? Nai, o que você... como você define, né, esse problema para a gente? Pronto, então vamos lá. O convite de Tati foi assim... Eu falei, Tati, vamos falar sobre doença hepática. Eu falei, doença hepática é um mundo. Então, vamos começar, né? Talvez a gente não dê tempo de terminar aqui sobre esse tema, falando sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Porque a gente acaba abrangendo aí um grupo de pacientes que está crescendo muito nessa doença, está crescendo muito, uma prevalência muito, muito alta e a incidência também. E isso surge e como consequências essas outras questões relacionadas a essas complicações, na verdade, do fígado, surge muito da gordura no fígado, tá? Então, inicialmente, nós temos duas entidades, digamos assim, de doença a nível de gordura. A de origem alcoólica, né, que normalmente as pessoas comumente veem falar, que o indivíduo que bebeu ou que bebe muito álcool tem uma chance muito maior de desenvolver, um risco muito maior de desenvolver gordura no fígado. E nós também temos aquela outra situação que o indivíduo que não tem um consumo exagerado do álcool desenvolve a gordura no fígado, que é de origem não alcoólica, tá? Então, a gente vai focar basicamente aqui essa explicação na origem da não alcoólica e durante o curso a gente vai conversando sobre as outras questões. A prevalência da doença hepática gordurosa não alcoólica, ela vem aumentando, né, no mundo e no Brasil não é diferente. A gente tem uma prevalência em torno de 30% da população com a gordura no fígado. Isso tem uma variação em relação aos países, em relação aos continentes. Principalmente naqueles países industrializados, a gente tem uma maior prevalência dessa doença, porque ela está associada basicamente a estilo de vida. Então, a gente tem
um excesso, né, um indivíduo que ele tem um consumo maior de alimentos industrializados, um hábito de vida mais sedentário e, como consequência, o sobrepeso e a obesidade, que é o fator chave, digamos assim, para o desenvolvimento da gordura no fígado, tá? Então, a gente tem essa entidade. Então, se a gente Tá fosse elencar, surgindo, se a gente diga. né, eu ia falar que se a gente fosse elencar, né, o maior fator prejudicial que faz com que a pessoa desenvolva essa gordura no fígado seria o sobrepeso e a obesidade, o excesso de peso. Isso com o indivíduo quando ele não tem um consumo exagerado do álcool, né? Quando ele tem um consumo exagerado do álcool, a origem é alcoólica mesmo. Mas, Amiga, rapidinho, só sim, questões de ordem. O que a gente consideraria um consumo exagerado de álcool para você muito hoje em bem. dia? Pois Mas que é olha uma só, semanal, a gente já diz que o indivíduo ele tem um consumo exagerado de álcool quando ele atinge 140 gramas de etanol por semana. Se a gente for classificar isso em dia, daria mais ou menos 40 gramas para homem, 30 para mulher. E, assim, é muito fácil alcançar essa recomendação, na verdade, esse excesso, né? Uma latinha de cerveja, um cálice de vinho, as bebidas mais quentes, digamos assim, né? As bebidas, os destilados, eles têm um maior percentual de álcool, então a quantidade é menor. Então é muito fácil para quem gosta, né, de beber, ultrapassar essa recomendação, que eu não diria que seria segura, mas seria uma recomendação que a literatura traz como que não traria tanto prejuízo para esse indivíduo se ele tiver um estilo de vida saudável, digamos assim, né? Então seria mais ou menos isso. entendi, Entendeu? entendi. E se a gente fosse falar assim das consequências, né, desse problema da esteatose hepática, o que você traria assim que você mais vê nos consultórios, nas suas pesquisas? Pronto. Então, eu queria deixar claro aqui que tanto a gordura no fígado, ela é de origem alcoólica, quanto ela é de origem não alcoólica, ela culmina na situação da cirrose, que seria o principal, né, o desfecho ruim que a gente não espera a gente tenta evitar com que esse indivíduo desenvolva. Então, focando na questão da gordura no fígado de origem não alcoólica, nós como profissionais, e aí eu acho que é interessante, é que me motiva muito a estudar. A gente consegue, através de orientações nutricionais, de um acompanhamento multidisciplinar, que é importante que esse paciente tenha, né, tanto com médico, com nutricionista, com psicólogo, com educador físico, a gente consegue, a depender do grau de agressão que esse fígado está, né, se ele já tem uma fibrose ou se ele já tem uma cirrose mais avançada, se ele tem apenas a infiltração gordurosa ali a nível de médio, até grave, a gente consegue regredir essa infiltração gordurosa e melhorar essa questão inflamatória. Então, isso é o bom, digamos assim, né? O lado bom dessa doença. Porque se o indivíduo ele for diagnosticado de forma precoce e ele atentar essas medidas comportamentais, que é as medidas de primeira escolha, de primeira linha, nos guidelines internacionais e nacionais, a gente consegue fazer com que esse indivíduo tenha uma regressão dessa agressão do fígado por conta da gordura. E ele tem pessoas que desaparecem, né? Eles acabam tirando mesmo essa gordura no fígado com as medidas comportamentais e, quando necessário, algumas medidas medicamentosas, né? Que é feita de acordo com a avaliação médica para esse paciente. Então, a gente tem tentado de todo tipo, né? De toda a literatura médica está aí o tempo todo estudando para evitar com que essa agressão hepática, por conta do excesso de gordura, culmine numa cirrose. E a gente tem casos, inclusive, de pacientes que precisam fazer transplante hepático por conta do comprometimento a nível do fígado. E é tudo que a gente não quer, né? Que esse indivíduo passe dessas fases e chegue numa fase, digamos assim, irreversível da situação. O que eu acho mais incrível, né, disso quando você fala, é o que você diz, né? É reversível. É reversível com medidas comportamentais, ou seja, mudança de comportamento, mudança de hábito. E nesse aspecto,
a gente não tinha como não puxar a sardinha para o nosso lado, que a alimentação é hábito. E se você consegue mudar hábito, mudar a alimentação, você consegue regredir esse processo e evitar que ele se transforme numa consequência maior, né? Possivelmente num grau já que precise de transplante ou que, enfim, não tenha o que ser feito. E eu fico impressionada como o nosso corpo é perfeito, né? Às vezes, a pessoa fica anos gerando essa agressão ao fígado. Anos gerando, o fígado ele tem essa capacidade de se regenerar até que chega um momento que ele não suporta, né? Com esse tanto de agressão. Mas A gente costuma, em a gente meses já costuma parece dizer que o fígado ele aguenta muito, né? muito. Para ele apresentar, é só te cortando aí, né? Esse seu raciocínio, para ele apresentar um problema, a agressão ela já vem de muito, muito tempo, a não ser que seja algo agudo, né? Porque a gente tem a hepatite fulminante que pode acontecer, mas é muito, muito raro acontecer, né? Mas ele vem, ele já começa, ele é agredido e ele consegue dar conta daquela agressão e não apresentar, né, essa sintomatologia. Diferente de outros órgãos, por exemplo, que às vezes, logo no início, eles já demonstram, né, já mostra que ele está sendo agredido. Então, por isso que é importante, Tati, e eu reforço aqui que a gente tem profissionais aqui e estudantes, da importância do paciente ele buscar um acompanhamento médico especializado, né? Eu que trabalho com essa área de gordura no fígado, a gente cansa muito de escutar, é apenas uma gordurinha. E aí passa 1, 2, 3 anos, o paciente com aquela gordurinha, ela vai acumulando mais, vai lesando mais aquele órgão, vai causando mais estragos, digamos assim. E às vezes, quando descobre, depois de 2, 3 anos, já tem uma agressão muito importante, que se no primeiro momento que esse paciente foi diagnosticado com apenas uma gordurinha, ele fosse encaminhado para um médico especialista, né, para que essas medidas comportamentais e esse acompanhamento desse indivíduo fosse feito de forma mais frequente, ele não chegaria naquele estado. Então, justamente porque o fígado ele não dá sinais. É muito comum, e aí eu vou deixar uma dica aqui para os estudantes e nutricionistas, é muito comum, mesmo paciente com a doença hepática avançada, seja ela qual for, as enzimas hepáticas, a TGO, TGP, TGO, TGP, a fosfatase alcalina, a gama-GT, elas ficarem normais. Então, às vezes, elas não se elevam na medida da gravidade da doença. A gente olha, vê que está dentro dos parâmetros de referência e está tudo bem. Ou está levemente aumentada, entendeu? E às vezes a gente não dá tanta importância. Isso aí é uma coisa interessante você falar. Que como isso mudou? Olha, eu me lembro muito bem que no início da residência eu já ouvi pessoas e profissionais médicos falando que para se preocupar com lesão hepática era quando a TGO, TGP estava tipo uma elevação de 3 vezes, 4 vezes maior que o valor de referência. Olha só. Então, eu esperava chegar nesse extremo para poder levar o indivíduo para fazer o tratamento ou para ser diagnosticado. E hoje as coisas estão mudando ao ponto de que os profissionais que trabalham com exame bioquímico já têm falado que a gente não precisa esperar chegar até o valor de referência de excesso para poder começar a agir, porque a gente tem que pensar em prevenção, né? Prevenção. E já que a gente está falando da cirrose, e responde aí a pergunta da minha irmã, é maior em homens mesmo, isso é verdade? É mito ou é verdade? Tem a questão, o homem normalmente ele tem um consumo maior, os homens bebem mais do que as mulheres, né? Se a gente for parar para pensar na história, o consumo do álcool é muito mais frequente no sexo masculino do que no sexo feminino. Então, por isso que é mais frequente no sexo feminino, masculino. Mas não tem relação com o sexo, não, tá? Pelo menos eu desconheço essa informação. Não, você está certíssima. Só que se a gente for pensar em como está ocorrendo essa mudança de padrões e vendo que o aumento de mulheres que estão ingerindo um teor maior de álcool, isso tem sido muito relevante e falado, inclusive em noticiários, né? As pessoas que pesquisam isso. Então, se continuar nesse ritmo, com certeza não vai demorar muito a gente ter aí uma inversão, né, nas pesquisas das mulheres começarem a apresentar
atingir, né, os homens nesse aspecto ou até ultrapassar. E tem a questão também que nós mulheres procuramos mais o serviço médico do que o homem, né? A gente tem esse cuidado de qualquer alteração, sempre buscar logo ajuda. Então, logo no início, como eu falei, a gente consegue reverter essa situação. Então, às vezes, o paciente tem uma gordura no fígado que consegue tratar de forma precoce e não evolui para uma cirrose ou uma infecção por um vírus, por exemplo, né? Então, também tem essa questão do cuidado em relação à saúde ser mais precoce, digamos assim, na mulher. Tem uma perguntinha aqui, eu vou botar pra gente. A pergunta de Isadora Neves. Ela, a EH, que é a encefalopatia hepática, pode ter origem medicamentosa? Mas se você quiser definir, né, a EH para quem... A encefalopatia hepática é quando acontece uma alteração, né, nas membranas a nível de cérebro mesmo, que o indivíduo ele passa a ter uma redução, digamos assim, dessa capacidade de fazer as trocas entre a questão da amônia e ele tem todo ele começa a apresentar sintomas, sinais característicos de... É como se o indivíduo ele ficasse embriagado, né? A gente tem sinais clínicos que o médico utiliza, critérios mesmos, pontuações que o médico utiliza para classificar o grau da encefalopatia hepática. Então, tem o flapping, que o indivíduo ele começa a tremer a mão, o indivíduo, às vezes, ele fica sem saber onde ele está, desorientado. Tem indivíduos que ficam muito desorientados. Teve uma época na residência que eu me lembro de um paciente que ele tinha uma encefalopatia hepática grave e assim, a impressão é como se ele estivesse alcoolizado mesmo, porque ele não tinha noção de onde é que ele estava, ele se debatia, levantava da cama, do leito, enfim, ele tem essas medidas, começa a apresentar esses sintomas de desorientação mesmo, em relação ao tempo e espaço, né? Porque é desorientado, né? Isso. A encefalopatia hepática de origem medicamentosa, o que é que pode acontecer, Isa? Só se o indivíduo ele tiver uma hepatite autoimune, uma hepatite fulminante, né, por conta de uso de algum medicamento, de alguma droga, que isso pode acontecer. Então, e aqui eu queria chamar a atenção depois de um ponto importante. E ele possa vir desenvolver essa encefalopatia hepática por conta dessa hepatite fulminante, tá? Seria uma consequência, na verdade, né? Que ele poderia estar desenvolvendo nesse sentido. Eu não estou conseguindo tirar a pergunta de Isa, mas daqui a pouco ela... Vamos voltar para aquela questão da terapia, Tati, logo no iniciozinho do paciente com a doença hepática, no consultório, que como a prevalência é muito grande na população, então assim, quem está trabalhando em consultório é muito comum acompanhar, né, pacientes com a doença hepática, a gordurosa não alcoólica, né? Então eu queria trazer aqui algumas questões para a gente estar discutindo. Então assim, o indivíduo ele já vem mais ou menos com um combo. Quando a gente bate o olho, a gente já imagina que ele tem. Por isso a importância de não olhar apenas o exame bioquímico lá que eu falei. Normalmente, um indivíduo que tem resistência à insulina, um indivíduo que tem uma circunferência abdominal elevada, é um indivíduo que tem uma dislipidemia, um colesterol elevado, um HDL baixo, pressão alta. Então, esse indivíduo ele tem as características que nós chamamos da síndrome metabólica, né? Se ele apresentar 2 ou mais desses sintomas, ele tem a síndrome metabólica. E a gordura no fígado, ela vem sendo documentada já na literatura, a gente já tem isso, como a expressão hepática da síndrome metabólica. Então, seria mais um fator aí para a gente estar associando dentro desses critérios. Então, quando você acompanhar um indivíduo com essas características, fique de olho que muito provavelmente ele possa ter alguma infiltração gordurosa ali, se não de uma forma mais leve, de uma forma já mais de moderada a grave. E o que é que a gente tem hoje na literatura científica a nível mundial em relação ao tratamento para esses pacientes? Primeira linha, se ele não tiver nenhuma comorbidade que precise de uma intervenção medicamentosa pelo médico, são as medidas comportamentais. Mudança do estilo de vida, que inclui a perda de peso, porque na grande maioria das vezes o paciente tem sobrepeso ou obesidade, prática de atividade física regular, tá? E mudança na alimentação. Então, a perda de peso, esse tripé, ele vem como uma medida comportamental de primeira escolha, de primeira linha, para o tratamento desses indivíduos. Ele precisa perder peso, né? E precisa perder também gordura corporal, porque às vezes esses pacientes, eles têm
uma composição corporal ruim. E, atualmente, a literatura já vem mostrando, alguns trabalhos recentes, a doença hepática no indivíduo magro, aquele indivíduo que não tem as características da síndrome metabólica, ele não tem a circunferência da cintura elevada, ele não tem um excesso de peso, ele não tem pressão alta, ele não tem dislipidemia, às vezes até tem, desculpa. Tem uma resistência à insulina ali em torno de 3, um ROMA de 3, de 5. E a composição corporal é muito importante. Então, a gente tem que focar na perda de peso para esses indivíduos que têm um sobrepeso e obesidade e para esses pacientes que têm uma, digamos assim, uma eutrofia pelo IMC, né? Mas que ele tem uma composição corporal ruim, também a perda de peso, tá? A literatura traz alguns pontos de corte, mas particularmente eu não determino, Nayade, no consultório, eu não determino isso para o paciente, apenas acompanho se ele está tendo essa perda de peso e as mudanças comportamentais que são muito importantes para estar avaliando o tratamento dele. Então, assim, em termos de perda de peso, né, vamos caracterizar isso aí. De 5 a 7% do peso, né, se o paciente perder, a gente já tem melhora na infiltração gordurosa do fígado e melhora bioquímica, tá, desse paciente. Em torno de 5 a 7%, desculpa, de 5 a 7% foi no início, em torno de 5 a 10% a gente já tem melhora na infiltração gordurosa também, e acima de 10 a gente já tem melhora na histologia da biópsia hepática, ou seja, esse paciente ele já melhora o grau de inflamação, porque toda a agressão que esse fígado vem sofrendo ao longo do tempo por conta da infiltração gordurosa leva à inflamação. Se essa inflamação persiste, né, é o que leva à cirrose, que a gente caracteriza. Então, se ele tem essa perda de peso, a gente já consegue ter essa melhora na histologia da biópsia. Isso são dados de biópsia hepática, que é um padrão ouro para a gente estar avaliando se esse paciente tem inflamação ou não. Então, são questões que a gente, como nutricionista, podemos auxiliar. Então, é a primeira linha de escolha ali. A gente pode fazer que o médico orienta que esse paciente faça essas medidas comportamentais para que ele acompanhe. Se isso realmente funcionar, a gente segue assim. Se isso não funcionar e a gente vê que isso não está melhorando os parâmetros, aí o médico às vezes entra com alguma terapia medicamentosa. Diga. Só para ilustrar isso que você está falando, né? Simone colocou aqui para a gente. Fui diagnosticada com gordura no fígado estágio 3. O médico disse, tu está gorda, emagrece ou tu vai morrer. Eu sinto muito, Simone, por você ter tido uma experiência com um profissional assim, né? Que provavelmente ele não tem muita empatia, né? Para falar dessa forma com você. E para trabalhar com esse público específico, porque eu estava comentando com você mais cedo, né? Existe muito essa questão da perda de peso. E isso me preocupa muito, porque às vezes o paciente chega muito restrito do ponto de vista nutricional, essas dietas restritivas, com o objetivo de perder peso, tá? A gente tem esses parâmetros que a gente avalia, né, de percentual de perda de peso, isso é excelente, é bom, até para a gente dar um norte ao paciente, para ele poder ter eu preciso perder mais ou menos quanto para poder melhorar isso. Só que a literatura também traz dados super, super interessantes, que ele não precisa perder peso para ficar eutrófico. Ele precisa perder um percentual de peso que, para ele, individualmente, mostre melhora nos parâmetros bioquímicos dele. Então, é preciso ter um pouco de sensibilidade, né? Eu sou profissional de saúde, é claro que a gente sempre preza pelo bem-estar da pessoa. E eu sempre converso muito isso com os pacientes. Tenham calma, tenham paciência, faça a sua parte, que as coisas vão se ajustando. Porque essa agressão não foi de ontem para hoje. Essa agressão já vem de muito tempo. E a gente precisa mudar hábitos alimentares. E isso não muda de uma noite para um dia. Faz as dietas restritivas, emagrece, daqui a pouco engorda tudo de novo. Aí volta o mesmo ciclo. Então, tem que avaliar de forma individualmente esse paciente, se ele apresenta com aquele percentual de peso que ele perdeu, se isso já mostra benefício. E mostra, na prática, a gente costuma ver. Entendeu? Então, não precisa ter toda essa questão que tem que perder peso, tem que emagrecer, que está gorda, que
A gente tem que parar um pouco com isso, porque a população está ficando doente no sentido de que tudo, a sobrepeso e a obesidade tem que emagrecer, tem que emagrecer, tem que emagrecer. E às vezes quando não emagrece, aí usa meios, né, de medicamentos, às vezes de suplementos, de chás. E aqui eu deixo meu alerta que o uso de chás, suplementos, esses suplementos para emagrecer, sem orientação especializada, é pior, porque leva à agressão hepática. E no ambulatório que eu estou hoje, fazendo minha coleta de dados da pesquisa, existe um ambulatório que é específico para acompanhar pacientes que tiveram agressão, desculpa, no fígado de origem medicamentosa, de origem de drogas, né, que é o DILI, que a gente chama, lesão hepática induzida por drogas. E nessas drogas a gente inclui aí ervas, fitoterápicos, chás, anabolizantes, enfim, várias coisas. E não é 1, 2, 3 pacientes que eu vejo no dia, na semana. São vários, tá? Então, é uma coisa muito séria que a gente precisa trabalhar isso, porque fala, né, precisa emagrecer, você tá gorda, mas qual é o caminho que ele deu para ela? A gente precisa ter essa empatia com o outro, né? Simone, é importante que você busque ajuda, né? Até uma orientação nutricional para te ajudar nessa mudança do comportamento alimentar, ver dentro da sua rotina o que é possível alterar para que você consiga ter um resultado, né? Porque, de fato, sozinha, às vezes fica mais difícil, né? Da pessoa conseguir o resultado. Mas como o Nai falou, é super possível reverter, tá? Olha ela colocando aí, ó. Saí desesperada e cortei tudo, mas depois de um tempo tive uma recaída. Mas estou tentando. Tá vendo? Justamente o que a gente conversou. A questão da dieta muito restritiva. De fato, Camila até entrou aqui, Camila Barberini, que estuda nutrição comportamental, e para quem estuda isso, sabe que restrição demais gera compulsão. A pessoa até às vezes consegue ficar um tempo, ela, como você falou, estava desesperada por ter tudo. Você ficou assustada com o que ele te trouxe, né? Ou você emagrece ou você vai morrer. Né? Qualquer pessoa, de fato, ficaria assustada com uma fala do médico assim. Então, existem, talvez isso tenha sido uma estratégia, né? Alguns profissionais de saúde utilizam essa estratégia de assustar para poder a pessoa dar o start e mudar a ação. Mas é um processo que, como o Nai trouxe muito bem, ele não acontece de um dia para a noite. Então, você ficou quantos anos com essa alimentação que você possivelmente nem sabia que era uma alimentação que inadequada. E agora que você tem conhecimento que você precisa mudar seus hábitos alimentares, é importante que você busque ajuda. Comece a seguir o perfil de Nayade mesmo. Nayade sempre dá dicas, né, sobre nutrição e o tratamento no fígado. Pode fazer perguntas. E assim a gente vai... Tem muito conteúdo de qualidade na internet. Claro, isso não substitui, em hipótese alguma, o acompanhamento com um profissional. Porque se você chegar para um profissional, ele vai analisar toda a sua rotina e ele vai dizer o que é possível você modificar dentro da sua rotina. Isso mesmo. Ela falou o quê? Não consegui. Ele só faltou dizer: sai daqui e vai para a funerária. Hoje eu dou risada, mas no dia não, eu entendo. Eu entendo, aí. E são pacientes que merecem um cuidado muito especial, entendeu, Tati? Eu trabalho com esse público há muito tempo, desde a época do mestrado. São pacientes que merecem um carinho especial, merecem uma pessoa que estude muito sobre isso, porque eles vêm com muitos tabus alimentares, com muitas queixas, com muitas restrições, com muitas dúvidas, querendo usar coisas milagrosas para tirar gordura no fígado. E a gente sabe, né, eu sempre costumo falar, não existe. O que a gente está fazendo aqui é o que o mundo inteiro faz. São a literatura científica do mundo inteiro. É mudança de hábito alimentar. Não adianta cortar o caminho tentando fazer isso de uma forma mais rápida, porque lá na frente vai voltar tudo de novo, entendeu? A gente tem que fazer passo a passo. E eu
tenho conseguido, graças a Deus, no consultório, ter resultados fantásticos com os pacientes. Com a mudança simples, não é nada mirabolante, não precisa fazer dieta cara, não precisa mudar muita coisa. Com orientação e com dieta organizada, né, para aquele indivíduo, a gente consegue sim fazer grandes benefícios, trazer grandes benefícios para esses pacientes. E Isa está falando aqui, fala um pouco sobre o chás, Nai. Daqui a pouco eu vou falar, amiga. Quer que eu fale logo? Quando você falou, né, que na sua pesquisa você recebe muitos pacientes que tiveram, né, problemas hepáticos em decorrência do uso indiscriminado desses chás, dessas ervas. Você gostaria de falar até para as pessoas que estão aqui na live terem esse alerta, né, para... Sim, sim. A gente está muito difundido. Chá é uma bebida que popularmente, né? Todo mundo toma um chazinho quando está sentindo mal, toma um chá. Então, eu sempre costumo dizer, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, chá é algo que tem que ser muito individualizado e tem que ser prescrito com muita cautela. Não dá para sair usando o que olhou pela internet, o que está no Instagram, o que está em um blog. Isso não dá. Se for fazer o uso, tem que fazer o uso orientado por um profissional capacitado e acompanhado. Não é usar ad eterno aquele chá. Porque tem pacientes que chegam substituindo a água por um chá, por exemplo, né? Imagine a quantidade. Então, você sobrecarrega o seu órgão, que ele já está sobrecarregado porque ele tem uma infiltração gordurosa, ele tem um grau de inflamação importante, e ele não dá conta. Então, às vezes, né? Esses pacientes, eles podem desenvolver uma hepatite fulminante por conta do uso de chá. Eu sigo algumas médicas, converso com algumas médicas, e às vezes elas me falam que esse ano mesmo teve uma que me falou que já transplantou 2 pessoas por conta de hepatite autoimune, por conta do uso de suplementos e chás de forma indiscriminada. Então, não é uma coisa assim que eu posso tomar que não vai me causar mal nenhum. Pode causar mal, sim. Existe uma questão que chama idiosincrasia. A literatura ainda não determinou o que pode acontecer. Por exemplo, em TAT ela pode tomar e não ter nada. Mas eu posso tomar a mesma quantidade de TAT e desenvolver. Só que isso a gente não tem como determinar a quantidade segura, entende? Então tem que ter muito cuidado com o uso desses chás por conta dessas situações. Para os pacientes que têm problema no fígado, independente, a gente não recomenda o uso de nenhum chá na tentativa de retirar a gordura no fígado, porque isso não existe, tá? O que existe é mudança comportamental e isso já está muito bem determinado, muito bem documentado na literatura científica mundial. Tem alguns chás que a gente pode estar utilizando, a gente orienta a quantidade, mas de forma geral, esses chás seca a barriga, esses chás que o pessoal fala que tira gordura, não pode utilizar, porque a gente tem relatos na literatura científica, se você colocar no Google, se você colocar em um site mais especializado, como o PubMed, que é um site científico, né, de trabalhos científicos, você encontra relatos de literatura e artigos, revisões sistemáticas mostrando o aparecimento, né, de pessoas que desenvolveram a DILI, que é a lesão hepática induzida por drogas, com alguns tipos de chás que comumente a gente costuma ver os indivíduos utilizando para o processo de emagrecimento. Só dar boa noite pro pessoal que está entrando aí. João. Tem também, Lu, E aí, Tati, tem outras questões também, né? Tem a questão do ômega 3 também, que é muito difundido, se esse paciente ele deve usar ou não usar. Eu estou falando do paciente com a gordura no fígado, tá? De nada, Isa. A gente tem um guideline que foi atualizado agora em 2020, que é o guideline da ESP. Então, quem está querendo trabalhar com esse público específico de doença hepática de uma forma geral, eu aconselho dar um Google ou bota lá no PubMed, que vocês conseguem baixar. Ele está muito claro, né, para o profissional de saúde, o nutricionista especificamente. Ele vem com os fluxogramas de acordo com a situação clínica daquele paciente, ele traz a recomendação se aquilo é seguro, se tem evidência científica para utilizar. Então, o ômega 3 a gente não tem
evidência científica. O que é que mostra, o que é que eles falam? Que teve um artigo que teve uma tendência de melhorar, principalmente o perfil bioquímico desses pacientes, mas os outros estudos, eles não trazem uma evidência científica robusta ao ponto de a gente chegar e determinar que isso seja uma terapia para implementar nesse grupo específico, tá? Então, o primeiro estudo que eu citei, eles usa mais ou menos 4 gramas do ômega 3 por dia, que eu considero uma dose, né, bem elevada, assim. É um suplemento caro, se a gente for parar para pensar, e que no final das contas, quando a gente avalia os estudos, eles não trazem tanto benefício quanto as mudanças comportamentais, que são simples, né, que a gente pode trabalhar com esse indivíduo, oferecendo comida de verdade, ensinando esse indivíduo a se alimentar de forma adequada, ensinando esse indivíduo que ele deve procurar um profissional educador físico para fazer uma atividade física de forma regular, porque vai melhorar não só a gordura no fígado, mas o bem-estar dele. Então, observe que são coisas que a gente precisa colocar na balança, né? Não sou contra utilizar, mas na minha prática eu não utilizo. Mas a gente precisa botar na balança se realmente vale a pena esse paciente gastar financeiramente mesmo o dinheiro com um suplemento que a gente não tem tanta robustez científica para indicar e trabalhar com ele essas medidas simples, que isso deve ser para o resto da vida, tá? Então, em relação ao ômega 3 é isso. Você quer falar alguma coisa? Não, eu só ia dizer para você que eu concordo com você, que eu acho que o que tem que ser feito em primeira mão são as mudanças dos hábitos alimentares, né? E às vezes a pessoa faz a mudança dos hábitos alimentares juntamente com o uso de suplementos, né? Que, como você falou, a ciência ainda não tem uma total... não consegue confirmar com toda certeza a eficácia desses suplementos. Aí a pessoa faz a mudança do comportamento junto com o suplemento, ela tem efeito e muitas vezes atribui, né, digamos assim, o resultado positivo ao suplemento. Eu acho que isso faz parte da cultura da gente mesmo, aquela coisa de que, primeiro, que se você vai ao médico e ele não te dá uma receita, isso eu já ouvi de profissionais falando isso, se o cliente ele chega no consultório e ele sai sem a receita, e muitos deles julgam que é um profissional que não tem qualidade. Não me passou nada para eu tomar, não me passou nenhum remédio, então não gostei desse profissional. E a nutrição meio que vai seguindo essa linha, né? Se o paciente chega para o nutricionista e ela não prescreve nada para ele, é como se tem aquela falsa sensação de que não teve consulta, de que não teve conduta nutricional. E aí eu entendo que às vezes o profissional ele fica como diz, né, entre a cruz e a espada. Mas é importante, Nai, como você mesmo trouxe, Camila colocou aqui, comida de verdade. Tem que ser a primeira linha de atuação. É a mudança do comportamento alimentar. E tem que falar isso para o paciente. Eu falo tudo isso que eu estou falando aqui com vocês para o meu paciente na minha consulta. Porque eu preciso que ele entenda que o que eu estou fazendo para ele é o que tem de melhor. Para ele não sair por aí tentando buscar outras alternativas, entende? E ele precisa entender que isso não tem evidência científica para indicar. Porque senão, se eu falar simplesmente só coma, ele vai falar, poxa, essa nutricionista não vai me passar nada. Mas eu preciso mostrar a ele que a literatura científica e a ciência, né, que hoje em dia está em auge por conta da situação que a gente está passando, a ciência mostra isso. Eu estou fazendo o que a ciência me diz. Eu não estou fazendo porque eu acho. Estou fazendo porque a ciência me diz isso. Então, eu costumo muito falar, eu gosto de empoderar os meus pacientes. Eu mando os guidelines para eles, mando os artigos que eu tenho para eles poderem ler e ver realmente o que eu estou fazendo, o que faz sentido. Entende? Porque eu acho que o conhecimento, às vezes a gente fica com receita, tem pacientes que entendem, pacientes que lê, que buscam informação, mas eu quero que ele busque informação de qualidade, eu não quero que ele busque essas informações que estão aí divulgadas na internet sem um contexto, sem um embasamento científico. Canso de mandar os guidelines e os artigos mais recentes para os pacientes. É isso que a gente tem que fazer. Viu, Simone? Se você tiver condição, meu amor, e você puder investir, invista na consulta de doutora Nayade. Você não vai evoluir e vai resolver esse problema rapidão.
Olha, Aí está Débora, botando aqui que informações de blogueira ninguém merece. é, e hoje a gente tem que ter cuidado, né? É, alguém colocou aqui, é verdade, Tati. Estão criando uma cultura de que nutricionista é aquele, nutricionista bom é aquele que prescreve uma formulação. Uhum. O indivíduo ele precisa aprender a comer. Primeiro passo, ele precisa aprender a comer. E quem faz isso é a nutrição. Não existe outro profissional capacitado para fazer isso. Então ele precisa aprender primeiro aprender a comer. E, Depois a gente vê outras questões que podem ser utilizadas ou não. e você sabe o que é mais legal? Ô, João, muito obrigado pelo seu comentário. O que é mais legal disso é que, graças a Deus, ao universo, todos os santos, a alimentação natural está na moda. Gente, a melhor moda da vida é essa. Comer saudável, comer natural. Então, aí as pessoas estão tendo mais essa consciência de como a alimentação natural ela é importante. Veja que começa pelo modismo. É aquela cultura também que a gente tem, né? Do que está na vitrine é melhor. Na vitrine do outro é melhor ainda. Então, Que mas tem que isso botar outras coisinhas, que tem que comprar, que tem que suplementar, que aquele aí, suplemento da moda é bom, não é? E a gente esquece de comer de verdade. exatamente. Mas aí, ó, Simone, você vai fazer o possível. Se Deus quiser, você vai ter condição de fazer um tratamento adequado para você ficar boa dessa condição. Mas para deixar para você aqui, ó, quanto mais natural for a sua alimentação, melhor. Né? Desembalar menos e descascar mais. Essa frase eu adoro, ela é sensacional e ela diz muita coisa, tá bom? Se Então, possível, fazer atividade física, né? Uma atividade física de força que a gente costuma orientar os pacientes, porque lembra que eu falei lá no início da resistência à insulina que os pacientes têm? É o ponto central para a ocorrência da gordura no fígado. Então, à medida que a gente faz atividade física e atividade física de força para ganhar massa muscular, a gente melhora, a gente reduz essa sensibilidade à insulina e ela fica mais fácil, né? De fazer a ação dela, de colocar glicose que está no sangue para dentro da célula. Então, a atividade física de força, inclusive, é a recomendação que está no guideline para orientar esses pacientes. Claro, dentro do possível, né? Cada um tem suas limitações, então, procurar um médico, normalmente a gente pede para fazer uma avaliação cardiológica primeiro, porque às vezes esses pacientes têm sobrepeso e obesidade, precisa checar se está tudo ok, e depois manter uma atividade física acompanhada por um educador físico também, que é importante. Tá? falando de Sono. avaliação, desculpa, né? Porque eu ia falar que falando de avaliação cardiológica, meu amigo aqui, doutor Ausônios, que é cardiologista, está aqui, entrou na nossa live. Ótimo, que Bem-vindo. bom. Então, pode continuar, amiga. Você ia falar do sono. Do sono também, importantíssimo, tá? Tem como um dos itens lá nos pilares da guideline o sono. E aquele sono reparador, né? Não é aquele sono que o indivíduo acorda como se não tivesse dormido. O indivíduo ele precisa ter um sono com uma qualidade boa. Não importa se você durma 5, 6 horas, o importante é que você durma bem. Tem pessoas que dormem pouco e dormem bem. Tem pessoas que, para dormir bem, precisa dormir mais tempo. Cada um tem sua individualidade, é importante a gente é, avaliar isso, mas o sono também é importante. Perfeito. Ô, Nai, você sabe o que eu ia falar, comentar contigo? Que isso é uma das coisas que também que a nutrição tem mudado a orientação. Ah, John colocou aqui uma coisa que eu achei bem legal. A descrença no alimento como método terapêutico tem sido disseminado pela indústria de suplementos e um golpe na alimentação saudável. É isso aí, É João. isso. É isso mesmo. É aquela coisa de substituir o alimento por pílulas, né? Enfim, é muito para gerar economia, enfim. É até complicado a gente falar disso hoje. Eu sei de profissionais que foram caçados por isso, alguns que já foram ameaçados de morte, justamente por falar dessa questão que, infelizmente, a gente tem digamos assim, estou tentando encontrar palavras para falar sobre isso, mas é aquela questão de que, de fato, existe uma dominação mesmo da indústria. Existe um Um sistema, apelo.
é um sistema que se retroalimenta, né? Traz para a pessoa aquela necessidade de tomar, de pedir para receber, né, a prescrição daquele determinado suplemento e depois colocar na cabeça da pessoa que o suplemento ele é melhor do que o alimento. Né? Então, e para isso o nutricionista ele tem que ter uma Um formação, conhecimento, né, Tati? treinamento exatamente voltado para que ele consiga conversar com o paciente, para que o paciente entenda, né, a importância da alimentação e que sim, os suplementos, quando bem aplicados, quando, né, prescritos de forma adequada, eles são sensacionais para a gente Isso. conseguir resultados, né? Isso eu falo com propriedade, principalmente pensando no meu público específico, que é um público idoso, e que muitas vezes a gente não consegue atingir com a alimentação por N questões, e a gente precisa lançar a mão do suplemento. Mas o suplemento ele é uma alternativa, não deve ser, né, uma regra, digamos assim. Isso. Eu vou aproveitar isso que ele comentou e vou falar sobre a questão dos probióticos também, tá? Que é uma questão que está muito na Perfeito. moda aí, todo mundo é probiótico para tudo. E o probiótico também ele veio como algo na tentativa, né, de melhorar essa questão dos indivíduos com a gordura no fígado, uma proposta muito boa, né? Mas o que a gente tem de literatura documentada é que esses probióticos ainda estão, assim, eu vejo como algo que realmente pode trazer benefício para esses pacientes, mas a gente não tem dados científicos ainda para mostrar qual tipo de cepa. A gente sabe que existem várias cepas para cada situação específica. Os estudos eles não são padronizados em relação à quantidade, em relação à dose, ao tempo de uso, né, desses indivíduos, e ficou uma moda em relação ao uso de probiótico em pacientes que têm doença hepática, na tentativa de melhorar esse perfil, tá, desses indivíduos. E eu recebi um caso muito interessante no consultório, que foi uma paciente que chegou com NASH, que seria já a inflamação, né, da gordura no fígado, e ela chegou com uma prescrição de uma suplementação de probiótico que tinha 14 cepas nessa formulação. Eu falei, eu não sei o que é que vai chegar vivo aí no seu intestino, porque a gente sabe que existe entre eles, né, eles competem entre eles e a gente não tem nada de literatura que justifique utilizar tantas cepas juntas para tratar uma gordura no fígado. Então eu orientei que ela não fizesse o uso, a gente melhorou a parte da alimentar, ela manteve as medidas comportamentais e ela melhorou. E eu cheguei para ela e falei, você tá vendo que a gente não precisava utilizar tudo isso? Fora o custo, que é muito grande, gente. Sair prescrevendo probiótico para todo mundo, sem uma indicação clara, não sou contra o uso de probiótico. Mas deve ser utilizado quando a gente tem uma indicação clínica clara e científica, que mostre que isso traz benefício para o meu paciente. Se eu sei que a gente não tem dados ainda, que está muito, muito escuro isso na literatura, a literatura não bateu o martelo, é isso. Por que eu vou utilizar? Se eu sei que eu posso investir para esse indivíduo outras questões, como melhorar a alimentação, compra um alimento orgânico, gaste seu dinheiro com probiótico, compre um alimento orgânico se você puder, né? Varie mais sua alimentação. É muito mais interessante do que sair prescrevendo sem esse olhar, né, com esse cuidado para esse público específico. Então, assim, o guideline ele traz que o probiótico ele pode melhorar, mas as evidências ainda são muito frágeis no sentido de quantidade de cepa e de tempo para esses pacientes. No futuro, talvez na próxima live que a gente fizer, eu possa chegar aqui e falar, não, probiótico a gente já tem documentado e pode usar. Mas agora a ciência mostra que não, tá? A gente precisa ter cuidado em relação a isso aí. E uma outra questão, Tati, quando a gente fala no paciente que tem a gordura no fígado, seja ela de origem alcoólica ou não, é essa evolução, né? Cirrose, e aí a gente sabe que o indivíduo com cirrose ele tem mais complicações, é um paciente que demanda mais de estratégias nutricionais, a gente fica muito ali sem conseguir evoluir várias questões para esse indivíduo. É um paciente que tem uma mudança muito grande na composição corporal, né? Esse próprio processo da cirrose, da inflamação, leva a uma redução da massa muscular. O indivíduo ele acaba tendo complicações por conta dessa redução da massa muscular.
E uma coisa que antigamente se fazia muito era restringir, né, a oferta proteica para esses pacientes na tentativa de evitar com que esse indivíduo desenvolvesse uma encefalopatia hepática. E a gente sabe que hoje em dia isso já caiu por terra. O indivíduo com uma cirrose, a depender do grau, a depender da... Se tem algum comprometimento, desculpa, a nível renal, esse indivíduo ele deve e pode ter uma dieta hiperproteica, claro, sempre acompanhando os parâmetros bioquímicos, para a gente conseguir reverter, ou não seria nem reverter, eu já estou querendo demais aqui, para a gente minimizar essa perda de massa muscular desse indivíduo e fazer com que ele tenha uma qualidade de vida a longo prazo melhor no sentido do estado nutricional, né? Então, a questão proteica é muito ainda discutida, né? Mas eu espero que as pessoas que trabalham com esse público específico tenham essa atualização em relação a essa questão, para a gente não fazer essas restrições desnecessárias para esse público específico. E o paciente com cirrose, a gente também cai naquela questão do consumo do sódio, né? Que normalmente os médicos solicitam. Os médicos que trabalham comigo, às vezes, eu chego, vamos liberar um pouquinho, a gente monitora. É mais importante que o paciente coma, né, com uma liberação de um sódio na alimentação controlada, e a gente orienta de forma bem mais segura, do que ele não coma aquele alimento porque está insosso sem sal, né? O prejuízo nutricional para ele será muito maior do que ele não consumir, né, aquele alimento. Por conta dessa restrição do sódio, que às vezes é muito difundida também ainda nesse meio, né, que o paciente ele precisa fazer restrição de sódio. A gente não está falando aqui de uma dieta cheia de sal, mas uma dieta controlada com sódio, ajustada direitinho, dá sim para o indivíduo fazer. E a gente vai acompanhando de forma individual, cada pessoa responde de uma forma. O importante é fazer esse acompanhamento e saber o que está fazendo de forma documentada, né? Porque uma das coisas que eu me lembro quando eu passei pela enfermaria de doença hepática era que tinha assim, às vezes pegava na prescrição médica, dieta assódica. Não tem como. Igual aquele meme, não tem como. Por quê? Porque nos alimentos contém sódio, então a gente nunca vai conseguir fazer uma dieta assódica, porque todos os alimentos têm sódio. A gente consegue fazer uma dieta hipossódica, né? A gente restringindo, como o Nai falou, o sal de adição. E mesmo assim, Thaís dando risada. Aí falou de sódio, falou na mulher do rim, do rim, aí ela chega. E é importante mesmo, porque comer... Primeiro que o paciente já tem aquela estigma, o preconceito da alimentação do hospital. E aí chegar no hospital para comer dieta totalmente sem sal, minha Nossa Senhora, de fato. E são pacientes que apresentam alterações de paladar, né? Pacientes que não conseguem consumir grandes volumes, são pacientes que ficam muitas vezes nauseados, né? Pacientes que ficam com enjoo. Então, você já ir comer um alimento que, né? Botar ali no seu prato um alimento que ele sabe que não vai ter um paladar, digamos assim, para ele comer com certo prazer, já restringe a alimentação daquele indivíduo. E aí ele desnutre e aí gera o ciclo da cirrose, que a gente sabe que o indivíduo com cirrose, ele tem uma redução importante, né, da produção das proteínas para a síntese muscular, e aí gera todo esse ciclo, o indivíduo acaba tendo um prejuízo importante do seu estado nutricional, e às vezes a gente não consegue dar conta, né, como nutricionista, de melhorar esse estado nutricional por conta dessas alterações. Mas existe suplementos que a gente pode estar utilizando, né? São pacientes que eles acabam se beneficiando de algumas suplementações, é claro, se tiver deficiência, então sempre lembrar que esse paciente com cirrose, se essa cirrose for, né, de origem alcoólica, lembrar do déficit das vitaminas do complexo B, principalmente tiamina, a gente sabe que expolia muito, né? Se um paciente ele tem uma colangite, porque ele faz alguma retenção biliar, a gente tem que ficar atenta à questão das vitaminas lipossolúveis, A, D e K, que a gente sabe que é importante a produção do lipídio para essa vitamina ser absorvida, prestar atenção nesses sinais e sempre estar acompanhando esses indivíduos de forma bem individualizada em relação a isso. Tem a questão da esteatorreia também, que é importante, né?
porque uma vez que ele faz colestase, às vezes ele restringe, tem essa dificuldade da excreção da bile, acaba tendo esteatorreia, então a gente precisa estar avaliando toda essa parte de vitaminas e também, às vezes, suplementando um TCM, que seria uma gordura de mais fácil absorção, por conta desse quadro, e vai avaliando cada caso para a gente tentar encontrar, né, uma terapia que favoreça uma melhora no estado nutricional desse indivíduo. Então, lembrar que o indivíduo, talvez eu não tenha deixado isso claro no início, o indivíduo com a doença do fígado, seja ela de origem alcoólica ou não alcoólica, ele pode evoluir para uma cirrose, tá? E isso é em torno de 6 a 7% dos indivíduos que têm a gordura no fígado. Não é raro encontrar, tá? Pacientes que têm cirrose por conta de gordura no fígado, seja ela alcoólica ou não. Então, a mensagem aqui é cuidar logo. Então, se identificou que tem alterações desse indivíduo no início, né, com algum tipo de infiltração gordurosa, a gente tem que tratar isso logo no início, para não deixar evoluir, para chegar a esse ponto. Essa é a minha mensagem aqui que eu queria deixar em relação a isso. Perfeito. Olha, a gente já bateu 1 hora de aula. Muito rápido o tempo passou, né, amiga? A Gilva é minha paciente. Oi, Gilva. E aí, o que você achou da doutora Nayade? Conta aqui Gilva é pra minha mim. paciente do ambulatório. Maravilhosa. Nai, se você fosse, assim, elencar duas maiores dificuldades, né, que o nutricionista tem nessa prática com um paciente com doença hepática, qual seriam essas duas maiores dificuldades? Os tabus alimentares que eles chegam. Ó, a Gilva falando aí, ó, tudo de bom. Tá vendo aí? Os tabus, o medo também de alguns alimentos e a restrição alimentar por conta desse modismo nutricional. Isso é assim, é o meu dilema, sabe? Não é todo dia no consultório a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Então eu acho que a gente precisa repensar um pouco sobre essa questão. Pode que não pode, não é bem assim. Simone, 1 hora muito passou rapidão. É porque quando A a gente é gente boa, a gente nem percebe. A gente precisa repensar um pouquinho sobre essas questões, porque os tabus, né, que eles chegam, e essa modismo em relação à alimentação. E aí engloba essa questão de chá, de suplemento, né, paciente que não quer comer carne, paciente que quer trocar carne por outros alimentos, paciente que quer fazer, sabe essas mudanças que a gente costuma ver nesses perfis, assim, de sem pé e sem cabeça. Isso me preocupa demais. Dificulta muito a prática clínica do nutricionista no consultório, isso. Muito, muito mesmo. E eu vou falar aqui uma coisa para vocês, gente, dos bastidores, que ela tem essa vozinha calma, ela fala assim, isso me preocupa muito, mas ela fica pé da vida, ela fala, eu tenho vontade de largar a nutrição, porque eu não aguento quando os pacientes chegam com isso no consultório. Ela fica louca, mas você vê, né? A pessoa com autocontrole e é muito preocupante isso. Ah, eu admiro demais uma pessoa que tem autocontrole, né? Só de vez em quando, viu? Né, Thaís? Eu tenho dificuldade com esse negócio desse autocontrole. A classuda é demais. Essa mulher é uma classe. É minha meta. Minha meta Oh, meu Deus do céu! Ô, Nai, muito obrigada, né, por você ter estado aqui conosco, né? Como Camila mesmo colocou aqui, muito boa aula, obrigado pela partilha, que é exatamente isso que a gente tem a sensação, de compartilhar conhecimento, como eu falo, né? Democratizar o conhecimento, a prática que você tem de mais de 14 anos aí trabalhando com pacientes de fígado, ninguém encontra no livro. A gente não encontra essa experiência prática nos livros, nem nos artigos, nem nos guidelines. Então, é muito importante ter profissionais como você, com toda essa bagagem, esse conhecimento e essa paciência, essa clareza, esse amor, porque você de fato tem amor por isso, você gosta de trabalhar com isso. E quando a gente gosta, tem amor pelo que faz, o sucesso ele é apenas
uma consequência de tudo. Então, eu queria agradecer por você ter aceitado esse convite. Eu espero que a gente tenha outros encontros aqui para falar de intestino, que é outro tema que você domina muito e a gente pode, né, pensar depois em algum tema. Eu aceito sugestões. E muito obrigada por você. Oh, muito obrigada, minha amiga. Simone, não vão embora. Tão gostosa essa live. Obrigada, gurias. Guria. Vai ter Oh. mais, guria. Vai ter mais, guria. Eu que agradeço, Tati, o convite, viu? Você sabe que topo tudo com você, né? Tava um pouquinho atribulada semana passada, mas essa semana já estou um pouco mais tranquila. Vamos sim fazer outras. Tem alguns temas que têm surgido aí no consultório que eu acho que vale a pena a gente estar trazendo aqui para discussão. E agradecer mais uma vez a você. E se alguém ficou com alguma dúvida, alguma resposta, alguma pergunta aí que não foi respondida, pode colocar lá no perfil de Tati, me marcar ou botar no meu que eu venho responder para a gente tentar tirar essas dúvidas aí. Eu espero que a mensagem que eu pensei, né, em passar aqui para vocês, eu consegui. E vamos trabalhar nessa questão aí de desmistificar essa nutrição complicada que a gente está vendo aí, que as coisas não são bem assim, não. Então, é bem mais fácil do que muita gente imagina aí. Com certeza. Isso mesmo, viu, João? Convidada de gabarito. Essa aí é top. E na próxima semana, já dando spoiler aqui para vocês, a gente vai ter outra convidada de gabarito para falar de doença renal. Ela tá aqui na nossa live. Quem é? Quem é que vai falar de doença renal? Quem é? Quem é? Ela, a rainha do rim, vai estar aqui na próxima semana para a gente falar de mitos e verdades na suplementação de proteína no paciente com doença renal. É um tema bem legal, polêmico, importante. É você mesmo, Viborina. Olha, quem é? É Paris Vitorino, gente. É Vitorino. A resenha interna. Então, muito obrigada, Nay. Ai, meu Deus, que coisa boa. Eu também não queria ir embora, não, viu, Simone? Eu queria ficar aqui conversando. Eu não sabia que o Instagram tava dando mais de 1 hora de live, não. Pra mim derrubava. Descobri agora também. Eu acho que Foi mesmo? se deixar, a gente fica até amanhã. Tá bom, gente. Um beijão, viu? Boa noite. Se cuidem. Usem máscara e não aglomerem. Beijo, tchau. Beijo, tchau.